Nossa história começa com Ana, uma aventureira novata que acabou de formar um grupo com outros novatos que queriam uma sacerdotisa para a equipe. Todos eles entram numa caverna em busca de resgatar um grupo de garotas capturadas nas vilas próximas. Ignoram todos os sinais de atividade de goblins e adentram a caverna, pois o líder deles acredita que todos os goblins compartilham uma única célula cerebral e não são inteligentes o suficiente para matar um mosquito. Após adentrarem ainda mais a caverna, a tragédia atinge-os quando são subitamente emboscados por um bando de goblins. Mesmo que a maga consiga lançar um feitiço em um dos goblins, eles rapidamente a dominam e a deixam mais furada que queijo suíço. Ana tenta assustá-los enquanto o resto do grupo chega. Ela rapidamente lança um feitiço de cura na maga enquanto os outros enfrentam os goblins. Infelizmente, o líder deles se revela um completo idiota, pois ele gira sua espada longa em espaços apertados e sua arma fica presa antes que os goblins o dominem e o destruam completamente. Tudo parece dar errado, pois o feitiço de cura de Ana se mostra ineficaz. Então sua companheira de grupo diz para ela fugir com a maga enquanto ela os cobre. Mas mesmo conseguindo matar alguns goblins menores, um goblin gigante entra na caverna e eles a cercam e a eliminam completamente. No caminho, a sacerdotisa tropeça e se machuca após ser atingida por flechas de goblins, e enquanto eles estão temporariamente distraídos pela feiticeira, ela reza por um milagre. Suas preces são atendidas pela aparição súbita de um homem rude com uma armadura velha e escura, que derrota sem esforço os dois goblins e se apresenta como matador de goblins, um aventureiro de alta patente. Imediatamente ele lhe dá uma poção para aliviar a dor de um ferimento de flecha que ela sofreu, e diz para ela desistir da feiticeira, pois ela não vai sobreviver. Para seu maior choque, ele apunhala a feiticeira quando ela pede ajuda, e a sacerdotisa começa a se perguntar quão insensível ele poderia ser. O matador de goblins se move para matar os outros goblins, mas primeiro eles precisam mascarar seus sentidos cobrindo-se com o sangue imundo dos goblins. Quando o Goblin pergunta quais são suas habilidades de aventureira, a sacerdotisa diz a ele que só pode usar sua magia de luz e cura 3 vezes, e eles têm apenas mais 2 rodadas. No caminho, o matador de goblins aponta os erros tolos que os membros de sua guilda cometeram, como ignorar as sombras, carregar uma espada inadequada para uma caverna e subestimar a inteligência dos goblins. Na saída, um goblin tenta um ataque surpresa, mas o vigilante matador o derruba imediatamente. Quando ele é informado que um membro da guilda da sacerdotisa ainda pode estar vivo, ele a instrui a usar sua magia de luz uma vez e escapar rapidamente da caverna. Assim que ela faz isso, o matador corre para abater o máximo de goblins que puder. Mas quando a sacerdotisa tropeça em uma armadilha e é quase capturada pelo goblin gigante, o matador diz a ela para usar sua magia de luz pela última vez, o que o cega, facilitando para o matador abatê-lo. Ele imediatamente cobre o goblin morto com gasolina e o rola em direção aos outros goblins, incendiando a caverna. A sacerdotisa se preocupa que o fogo possa afetar as garotas sequestradas, mas ele a assegura que não queimará muito fundo na caverna, e depois de um tempo, ela consegue encontrar o único membro sobrevivente de sua guilda. Mais tarde, o matador encontra alguns goblins jovens, e a sacerdotisa pergunta se ele planeja matá-los. O matador confirma seus medos, dizendo que os filhotes de goblins se vingarão de seus pais, pois eles nunca perdoam ou esquecem nada. O desalmado apaga os demônios de aparência inocente enquanto a sacerdotisa assiste impotente. Eventualmente, eles resgatam todas as garotas, que parecem traumatizadas e sem esperança, mas eventualmente recorrerão ao templo para encontrar cura e provavelmente se tornarão sacerdotisas também. Mais tarde, o matador de goblins pergunta à jovem sacerdotisa se ela está pronta para outra aventura de caça a goblins, e com um novo senso de determinação, ela concorda em ir com ele. Na manhã seguinte, como de costume, o matador de goblins verifica pegadas de goblins, sabendo que eles geralmente exploram uma área antes de atacar. Morando com uma amiga de infância chamada Ushikai, ele contribui para as despesas da casa que pertence ao tio dela. Ushikai pergunta se ele pode ir com ela à guilda para fazer algumas entregas e ele concorda, mas parece ser uma companhia pobre, pois só fala sobre seu desejo de exterminar completamente os goblins no caminho. Felizmente para ele, um homem aflito reclama com a garota da guilda que sua vila tem sofrido com uma infestação de goblins, e ela o assegura que a ajuda está a caminho. Sabendo que, embora outros aventureiros de alta patente tenham recusado missões relacionadas a goblins, o matador de goblins era totalmente dedicado a essa causa e certamente apareceria independentemente do baixo pagamento. Até sua entrada na recepção atrai muitos comentários de ódio de outros oficiais de alta patente que simplesmente não conseguem entender como ele subiu na hierarquia com sua armadura velha e enferrujada de avô e suas aventuras mesquinhas de goblins. Enquanto a Guild Girl anuncia as missões disponíveis para aquela manhã,
Aventureiros experientes lutam pelas missões mais lucrativas, deixando as mais baratas, como aventuras de goblins, para os novatos. Do outro lado do salão, o matador de goblins se junta a Ana, que nos últimos meses de aventura com ele, aprendeu muito e se acostumou com seu jeito incomum de fazer as coisas. Juntos, eles pedem missões de goblins e são informados de que alguns novatos também solicitaram uma, mas o matador de goblins está indiferente, ao contrário de Ana, que deseja que eles possam impedir os novatos de caírem em armadilhas mortais. O matador de goblins está nesta missão há 3 dias seguidos, o que preocupa o Sky. Seu tio a aconselha a voltar para a cozinha onde ela pertence, pois o matador de goblins pode se cuidar. Acontece que quando ele era um garoto, sua vila foi atacada por uma horda de goblins, onde ele foi forçado a assistir de um canto escondido. Enquanto os goblins assassinavam e torturavam seus familiares, roubavam suas propriedades e queimavam a vila até nada, doeu ainda mais ver sua irmã mais velha ser atacada pelos goblins até a morte, enquanto ele ficava e assistia impotente. Esses eventos alimentaram sua paixão por vingança contra eles, não parando por nada para eliminar sua espécie, se isso estivesse ao seu alcance. De volta ao presente, o matador de goblins, junto com Ana, explorou toda a área e finalmente colocou seu plano em ação. Ele acende algumas flechas e começa a atirar nelas nos goblins até que estejam completamente cercados pelo fogo. Ana invoca um novo milagre de proteção que ela conquistou no último mês como aventureira, e isso cria uma barreira sólida na entrada da caverna que aprisiona os goblins. Após uma aventura bem sucedida, o matador de goblins retorna para casa, para o alívio da garota da guilda e de Ushkai. No dia seguinte, um grupo composto por membros incomuns, um elfo, um anão e um homem-lagarto vem procurar o matador de goblins. Eles se referem a ele por nomes estranhos, Orcblog e Corta-Barba, mas ele nega os nomes, embora ainda honre um encontro com eles, deixando a sacerdotisa sozinha na guilda. Alguns novatos se aproximam dela, dizendo para ela deixar o obcecado por goblins de armadura enferrujada e se juntar a eles, mas ela fica irritada com os comentários ingênuos e depreciativos deles, até que uma bela dama usando um chapéu de maga e pouca roupa intervém na discussão. Lady Moja parece entender perfeitamente o quão difícil o matador de goblins pode ser com sua dedicação fanática em matar goblins, mas diz a Ana que há muitos outros caminhos para ela seguir, e muitos outros monstros que aterrorizam humanos além dos goblins. No entanto, ela diz que se Ana realmente quer ficar com o matador de goblins, ela deve tomar uma decisão pessoal sem influência de fatores externos. No encontro com os esquisitos, o matador de goblins é informado que um exército de demônios estaria a caminho dos aldeões e que eles precisariam de sua ajuda. Tipicamente, ele recusa, dizendo que não está interessado em aventuras que não envolvam matar goblins. Isso deixa a elfa realmente chateada, mas o Homem-Lagarto acalma a situação explicando melhor. Ele diz que eles realmente vieram buscar sua ajuda porque encontraram um novo ninho de goblins perto das aldeias da elfa, e os habitantes das aldeias eram constantemente aterrorizados pelos monstros. O matador de goblins concorda com o pedido e pede um mapa das aldeias. Na saída, ele decide ir sozinho e deixar Ana para trás, mas ela decide firmemente que irá acompanhá-lo em sua aventura, quer ele goste ou não. Durante a jornada, eles desfrutam de uma refeição juntos à lareira, compartilhando histórias e trocando alimentos. A elfa vê um pergaminho antigo na bolsa do matador de goblins e pede para saber que tipo de feitiço ele contém, mas o matador de goblins se recusa a dizer, temendo que ela possa vazá-lo para os goblins caso seja capturada por eles um dia. Isso lembra Ana de algo que a bela dama lhe disse mais cedo naquele dia, um pergaminho pelo qual o matador de goblins era obcecado. Por curiosidade, o Homem-Lagarto pergunta de onde vêm os goblins, então Ana diz a ele que sua aldeia tem uma lenda sobre goblins nascerem quando crianças cometem erros, porque eles querem assustá-las para que se comportem bem. O anão acha isso engraçado e diz que a teimosia da elfa deve ter criado uma horda de goblins. Para responder à pergunta deles, o matador de goblins explica que eles vêm da Lua Verde, que carece de recursos suficientes para sua sobrevivência. Além disso, ele diz que os goblins têm inveja dos humanos e de seus abundantes recursos. Então eles invadem suas terras, destroem suas propriedades e os matam. O matador de goblins diz que ouviu essa história de sua falecida irmã mais velha, cujas palavras ele sempre acreditou. Na manhã seguinte, os aventureiros exploram um esconderijo de goblins e avistam 2 goblins guardando um grande urso. A elfa dispara uma flecha que aparentemente erra o alvo, mas surpreendentemente atinge o alvo, matando os goblins e o urso instantaneamente. Sem goblins à vista, eles se aproximam do prédio e o matador de goblins fica maravilhado com a precisão da elfa, pensando que ela complementou sua arquearia com alguma forma de magia. Em seu hábito usual, ele pega um pouco do sangue de goblin e o esfrega neles para mascarar seu cheiro, para o desgosto da elfa. Entrando no prédio, o matador de goblins avista um sistema de alarme bem antes de pisarem nele, e percebe que isso só poderia ter sido criado pelo líder dos goblins. No entanto, como não há sinal de nenhum xamã goblin,
Ele teme que possa haver outro monstro liderando as criaturas. O anão usa as pegadas no chão para estabelecer que o esconderijo Goblin fica no lado esquerdo do prédio. Mas o matador de goblins insiste para que eles vão na direção oposta para não se atrasarem no resgate de possíveis cativos. Em seu caminho, eles são saudados pelo fedor de dejetos de goblin, e encontram uma elfa pregada em uma parede, parecendo toda machucada e espancada. Percebendo que ela ainda está viva, Anna tenta invocar um milagre de cura sobre ela, mas é parada bem a tempo pelo matador de goblins, que rapidamente corta um goblin que surpreendentemente avança em sua direção da escuridão. Depois disso, o Homem-Lagarto invoca magicamente um guerreiro dente de dragão para levar a elfa de volta para casa. Então eles matam mais 2 goblins e sentam para reavaliar seus movimentos. Vendo como ela parece cansada, a sacerdotisa dá à elfa uma poção de fortalecimento para beber. Indo em direção ao esconderijo dos goblins, eles encontram um corredor com uma longa estrutura em espiral dourada em seu centro. Mas quando olham para baixo, há muito poucos goblins, então eles se viram para o matador de goblins em busca de instruções. Combinando o feitiço de estupor do anão com a magia de silêncio de Anna, eles fizeram os goblins caírem em um sono profundo, enquanto o matador de goblins, o homem-lagarto e a elfa os abatem em seu sono. Quando terminam, são parados pelo baque de passos pesados em sua direção e ficam chocados ao ver um ogro. Mas nosso querido matador de goblins está vendo um ogro pela primeira vez em sua vida, então ele não entende a gravidade da situação. Sentindo-se insultado pela ignorância do matador de goblins, o ogro aponta que ele é um dos generais do exército do Senhor Demônio, e para demonstrar seu poder, ele cria uma bola de fogo e a direciona para eles. Imediatamente, Anna entra na frente dos outros e invoca uma barricada protetora, mas ela começa a ceder ao fogo, então ela invoca outra que dura até o fogo se apagar, após o que ela imediatamente desmaia. Para aumentar seu número, o Homem-Lagarto invoca um guerreiro dente de dragão e uma arma de foice. Então o anão usa sua magia de pedra em uma tentativa de ferir o ogro, mas não tem efeito sobre ele. Felizmente, a elfa dispara uma flecha em seu olho esquerdo, o que o faz cambalear por um tempo. Então o Homem-Lagarto e seu guerreiro dente criam uma abertura para o matador de goblins, que consegue cortá-lo no peito. No entanto, o ferimento no peito imediatamente começa a se curar sozinho e o ogro fica furioso com o matador de goblins. Ele arremessa o matador de goblins contra a parede oposta e seu olho ferido começa a se regenerar. Enquanto ele levanta sua grande espada para esmagar o matador de goblins, o Homem-Lagarto entra para distraí-lo, dando a Anna a oportunidade de cuidar do matador de goblins ferido. Enquanto a elfa tenta correr em sua direção para um melhor tiro, ele estilhaça o chão sob ela, embora ela felizmente caia de pé. Com mais distrações vindas dos outros aventureiros, Anna consegue entregar algumas poções ao matador de goblins, e ele instantaneamente recupera suas forças, tranquilizando os outros que ele tem um plano que os tirará dessa situação. Notando que Anna esgotou seus feitiços, o ogro enrola uma bola de fogo e a joga em direção a eles. Mas o matador de goblins tira seu pergaminho e bloqueia o ataque com ele, instantaneamente decepando fatias dos membros do ogro de seu corpo. Acontece que o poder do pergaminho está ligado às profundezas do mar, cuja água se torna afiada o suficiente para cortar qualquer coisa sob a maior pressão. Agora que o monstro está incapacitado, Goblin Slayer finaliza seu ataque cravando a espada na cabeça do ogro. Depois de quase perderem a vida e sofrerem o dia todo sem a ajuda de ninguém, o reforço finalmente chegou, tão cedo quanto a polícia costuma chegar. Nesse ponto, porém, eles não estavam com disposição para nada além de um bom descanso após um dia muito exaustivo. Pensando na aventura que careceu de qualquer forma de humor, Elf promete levá-los a uma aventura divertida um dia. Na manhã dos exames promocionais dos aventureiros, Goblin Slayer finalmente está de pé e correndo, após cochilar por 3 dias seguidos, seguindo o exaustivo encontro com o Ogre. Preocupado como sempre, o Skywin vai descansar mais um pouco antes de ir em suas missões, mas ele se recusa teimosamente, dizendo que está preparado para retomar suas atividades diárias de matar goblins. Em outra parte da cidade, os novatos que abordaram Anna para formar uma equipe com eles, outro dia ainda não completaram uma única missão. E nesta missão, sua sorte acaba quando perdem suas armas lutando contra 2 ratos gigantes e fugindo de algumas aranhas bebês. Infelizmente, eles não podem ser recompensados financeiramente por uma missão incompleta, então lamentam sua pobreza desesperadora, sem armas para tentar ir em outra missão. Por desespero, o garoto concorda em pegar uma arma emprestada de quem encontrar, e Lady Majogos lhe dá uma vela mágica que o ajudará a procurar sua espada perdida. Ela explicou que ela funciona queimando mais forte quanto mais perto ele chega do que ele procura, então ele agradece e sai. Enquanto isso, o Goblin Slayer encontra o ferreiro para ajudá-lo a consertar alguns itens e pede um pergaminho em particular que ele precisa desesperadamente, a ponto de pagar uma fortuna. Mais tarde, ele é acompanhado por Anna, que animadamente lhe mostra sua nova etiqueta, mostrando que ela passou nos exames promocionais e subiu da 10ª para a 9ª posição.
Ana o aprecia por salvar sua vida e lhe dar a experiência necessária que a trouxe até aqui, acrescentando que seu encontro com o ogro disparou seus pontos para uma figura significativa. Nossos novatos falidos são acompanhados por outro grupo de novatos que recentemente perderam suas armas para uma lesma gigante, então eles observam com inveja os de graduação superior praticando com suas armas de aparência cara. Cansados de não fazer nada sobre sua situação, eles buscam conselhos na guilda sobre como derrotar ratos gigantes sem usar uma espada e recuperar suas armas perdidas. Guild Girl os direciona para o Goblin Slayer, mas eles sentem vergonha de pedir ajuda a ele depois de serem rudes com ele no outro dia. Mas ela os tranquiliza que ele geralmente não se incomoda com esse tipo de coisa e os ajudará prontamente. Após explicarem sua situação a ele, Goblin Slayer recomenda que usem um porrete para acertar os ratos diretamente na cabeça, mas enquanto ele ainda fala com eles, as garotas da guilda o interrompem. Elas explicam que seu observador está infelizmente fora da cidade e sem os exames promocionais não podem prosseguir. Então elas imploram para que ele atue como observador para a entrevista, e ele relutantemente concorda. Sua presença se mostra útil quando eles entrevistam um aventureiro desonesto que foi considerado culpado de enganar seus colegas de guilda de suas recompensas e usar os lucros de sua desonestidade para atualizar seu guarda-roupa. Como punição, ele é rebaixado para o zero absoluto, o que significa que ele está no mesmo nível de qualquer novato amaldiçoado. Isso o enfureceu a ponto de ele quase sacar sua espada para ameaçá-los. Mas quando ele imagina como Goblin Slayer poderia mandá-lo para a sepultura com um soco, ele sai parecendo derrotado e frustrado. Seguindo as instruções de Goblin Slayer, os novatos retornam à caverna e começam sua busca pela espada perdida. Guiados pela iluminação da vela, eles encontram outro grupo de ratos gigantes, mas o jovem homem enfurecidamente espanca o primeiro rato até a morte, fazendo o outro rato fugir para salvar sua vida. À medida que a chama arde mais forte, eles sabem que estão se aproximando de seu objetivo. Mas quando eles encontram aquelas aranhas amigáveis novamente, eles fogem para salvar suas vidas. No entanto, a vela continua brilhando mais forte, então eles supõem que uma das aranhas pode ter engolido a espada perdida. Corajosamente, o jovem homem repeatedly derruba a aranha com seu porrete e a apunhala, totalmente determinado a recuperar sua espada. De volta à guilda, os exames promocionais foram concluídos e as damas agradecem a Goblin Slayer por se disponibilizar. Mas ele descarta como nada e sai abruptamente. Isso magoa Guild Girl, que tem uma paixão enorme por ele, e sua amiga percebe sua reação e a provoca depois. Enquanto isso, os novatos são bem-sucedidos em sua missão e são aclamados pelos aventureiros na guilda, enquanto levantam seus copos para celebrá-los. Em pouco tempo, Goblin Slayer retorna à guilda com um envelope especial de uma fonte misteriosa, dando-lhe especificamente um convite para ir matar goblins em sua cidade. Na manhã seguinte, uma história é contada sobre uma heroína fofa que lutou contra os lacaios do Senhor Demônio. Mas no momento em que Goblin Slayer entra, ele mata o clima com sua falta de humor contagiante e conta à equipe sobre um convite para matar goblins que ele recebeu de uma cidade chamada Watertown. A parte que os interessa é quando ele diz que cada um deles será lucrativamente recompensado com um saco cheio de ouro. Todos concordam em ir com ele, mas apenas sob a condição de que ele os acompanhe em sua próxima aventura, e não afogue ou asse brutalmente os goblins como um psicopata. Chegando à deslumbrante cidade de Watertown, eles entram em um magnífico templo para se encontrar com o arcebispo, conhecido como Sword Maiden. Sword Maiden é uma das aventureiras de maior escalão, e ela derrotou heroicamente o Senhor Demônio cerca de uma década atrás. Nosso amado Goblin Slayer, em seu hábito usual, permanece impassível com suas conquistas e imediatamente a manda ir direto ao assunto, sem saudações ou introduções. Surpresa com sua franqueza, a sacerdotisa expressa sua alegria por ter tido a oportunidade de conhecer pessoalmente a famosa Sword Maiden. Vendo que Goblin Slayer falava sério sobre negócios, ela narra rapidamente um incidente infeliz que foi seguido por muitos outros quando o corpo de uma garota foi encontrado na calçada, com evidências de alguns órgãos faltando. Apesar da segurança dos titãs, os monstros perpetraram mais crimes, com as mulheres sendo seus principais alvos. Enquanto se perguntam como os goblins invadiram a cidade, os aventureiros supõem que as criaturas possam estar nos esgotos subterrâneos. Então, a Donzela das Espadas lhes dá um mapa antigo com o plano da cidade, e eles entram por um poço, partindo imediatamente para a ação contra os goblins. Eles limpam os goblins em seu caminho e se perguntam quantos mais existem, dada a grande quantidade que acabaram de enfrentar. De repente, parece que está chovendo no subsolo, então Elfo e Matador de Goblins suspeitam que algo sorrateiro está prestes a acontecer e seus medos são confirmados logo depois quando um barco se aproxima deles, cheio de goblins. Quando os monstros começam a atirar flechas neles, Ana invoca uma barricada de proteção, e Elfa começa a abatê-los um por um. Matador de Goblins instrui Anão a drenar os canais cavando no chão, e assim que a barreira é quebrada, ele joga algo com efeito de spray de pimenta que atinge os olhos dos goblins, tornando-os temporariamente incapazes de se defender.
Com essa vantagem, eles pulam no barco dos Goblins e começam a matá-los, mas seus números parecem não diminuir até que o anão invoca uma poderosa pedra que quebra o chão e drena todo o esgoto, levando os Goblins junto. No entanto, seus problemas apenas começaram ao avistarem um dragão do pântano parecido com um jacaré emergindo do esgoto. Ninguém quer arriscar com essa fera, então todos fogem para salvar suas vidas, jogando todo o heroísmo pela janela. Novamente, eles estão prestes a encontrar mais problemas, pois mais navios de Goblins se dirigem a eles. Rapidamente, eles encontram um local seguro para se esconder, depois de atrair as criaturas tolas para a luz na cauda do jacaré, dando ao grato jacaré um jantar fácil. Maximizando sua segurança temporária, Matador de Goblins pensa profundamente, imaginando como os Goblins não sabiam da existência do dragão do pântano se eles eram de fato habitantes naturais do pântano. Ele então assume que eles não se multiplicam naturalmente lá, mas estão sendo transportados para aquele esgoto por alguém ou algo mais. Mais tarde, Ana decide tomar um banho revigorante, os outros aventureiros decidem compartilhar bebidas, e Matador de Goblins insiste em entregar uma carta em vez de fazer algo para relaxar. No banheiro, Ana é acompanhada pela donzela e ela nota algumas cicatrizes em seu corpo de ferimentos que sofreu há mais de uma década. A donzela se comove com seu sincero cuidado e compaixão, mas diz para não se incomodar, pois com sua visão sobrenatural, ela é capaz de prever muitas coisas. Antes de ir embora, a donzela das espadas revela a Ana chocantemente que é uma questão de tempo. O altamente confiável Matador de Goblins logo se irá para sempre. Enquanto isso, Elfa encontra Matador de Goblins e pergunta se ele entregou sua carta, que ela na verdade acha que era para Uchikai. Mas ele está atualmente incomodado com outra coisa. Ele se pergunta por que não houve relatos de ratos gigantes em Watertown, apesar de seus grandes esgotos, embora alguns dos locais pensem que ele é burro por fazer essa pergunta. Mais tarde, ele compra um canário e explica que a espécie de pássaros fica barulhenta sempre que encontra um gás venenoso, e ele acredita que os Goblins nesta cidade são mais educados que os outros, que eles podem estar usando gases venenosos nos esgotos. Levando os rios acima, ele diz para terem cuidado para não encontrar Goblins porque ele pretende derrubar o líder deles antes de fazer qualquer outra coisa. Ao abrirem uma porta que leva a um grande salão, eles percebem que já foi morada de aventureiros anos atrás e se perguntam por que agora é lar dos Goblins. Mais tarde, eles encontram outra porta e estão céticos em abri-la, mas Matador de Goblins imediatamente a chuta e os faz entrar, onde encontram uma garota amarrada a 2 postes. Assim que Ana corre para resgatar a garota, Matador de Goblins a segura, pois ele percebe que era apenas um crânio coberto por cabelo humano. Antes que possam mudar de ideia, as portas se fecham sozinhas e há uma liberação súbita de gás venenoso de todos os cantos, prendendo-os no meio. Matador de Goblins então dá a todos um pouco de carvão para enrolar rapidamente em um pedaço de pano e segurar sobre a boca e o nariz. Ele então joga um pouco de cal virgem e terra vulcânica no anão para que ele possa usá-lo para bloquear os buracos, com a ajuda de sua magia. Tapando todos os buracos, eles usam alguns caixões como barricadas, sabendo que os Goblins entrarão depois que o gás for diluído. Preparando-se para o ataque, Ana cria uma barricada e Homem-Lagarto invoca um guerreiro dente de dragão. Mas quando os Goblins entram, eles estão acompanhados por um campeão Goblin. Os aventureiros atacam inicialmente de dentro, mas Matador de Goblins sai da barricada e começa a matar os Goblins com sua espada. Inicialmente, ele tem sucesso em matar os Goblins até ser atacado pelo campeão Goblin, que o joga contra uma parede, fazendo-o tossir sangue. Vendo isso, a magia de Ana se enfraquece e a barricada é quebrada, dando aos Goblins a chance de sobrecarregar os aventureiros. Ana é então abordada pelo campeão Goblin, que morde seu corpo, fazendo-a gritar de angústia. Elfa também não é poupada, pois tenta se defender dos Goblins que a dominaram completamente. Os gritos das damas perfuram o Matador de Goblins, e ele se lembra de como ele não fez nada além de observar os Goblins enquanto eles massacravam os membros de sua família. Resoluto a continuar lutando, Matador de Goblins pega o cabelo humano, usando-o para estrangular o campeão Goblin em um ataque furtivo. No entanto, o monstro se liberta do ataque, embora os outros aventureiros agora possam lutar contra os Goblins menores. Com sua última força, uma luz vermelha brilha do olho de Matador de Goblins, e ele soca o globo ocular do campeão, arrancando-o e fazendo o sangue jorrar de sua órbita. Vendo que seu campeão caiu, os outros Goblins fogem, mas o cavaleiro já está fraco e perdendo tanto sangue que quase cai. Mas para a intervenção oportuna de Elfa. Quando ela desaba chorando, Elfa é encorajada por Anão, que lhe diz para ser forte até chegarem em segurança. E quando se aproximam de Homem-Lagarto, que já realizou magia de cura em Ana, ele lhes diz que ela sobreviverá, pois seus ferimentos não foram muito profundos. Abrindo os olhos, Ana vê Matador de Goblins em um estado terrível e pede desculpas a ele enquanto estende a mão para a dele.
Ele a segura e diz para não se preocupar, pois a tragédia é parte da vida. De repente ele tosse sangue e morre. Em um sonho, o matador de goblins é um garotinho interrogado por um velho goblin assustador que o chama de covarde por ter visto sua família ser morta. Ele recebe 3 enigmas para resolver em um tempo limite ou será esmagado por espinhos. Sangrando, o pequeno matador de goblins responde a tudo e acorda em seu corpo adulto ao lado de Anna. Ao se levantar, a donzela da espada entra na sala. Ele percebe que se beneficiou da ressurreição, pois um feitiço foi lançado sobre ele na presença da sacerdotisa. A donzela da espada se apoia nele e confessa seu medo secreto de goblins, após ter sido atacada a ponto de perder a visão. Sabendo que ninguém entenderia o medo de uma mulher tão poderosa, ela implora para que o matador de goblins a resgate e elimine os goblins. Assim que ela sai, Anna acorda na mesma cama que o matador de goblins e se cobre, envergonhada. Ela diz que sente algo diferente nele, mas ele nega. Os outros entram, felizes em encontrá-lo bem. Para cumprir a promessa de comerem juntos após a missão, eles desfrutam de um delicioso café da manhã. Os 3 aventureiros decidem ir aos esgotos enquanto o matador de goblins e Anna levam o equipamento para consertar. Ao encontrarem um vendedor de sorvete, ambos ficam curiosos. O matador de goblins aprende como o vendedor consegue congelar o leite. Enquanto saboreiam o sorvete e apreciam a vista, eles conversam. Lady Moji e um aventureiro pomposo se juntam a eles. O aventureiro diz que vai denunciar o matador de goblins à guilda por estar em um encontro com Anna. Moja veio porque foi convidada por carta e trouxe um item solicitado para matar goblins. Em casa, o tio de Ushkai diz para ela esquecer o matador de goblins, pois ele pode não voltar. Ela ainda acredita que ele sempre voltará, pois o lar sempre será especial para ele. Em sua missão, eles encontram um olho gigante com tentáculos e olhos. Testam suas habilidades e percebem que ele pode desintegrar e dissipar magia. Eles lançam um feitiço de sono no olho gigante, enquanto o matador de goblins espalha uma flor que cobre a sala. Com a barricada de Anna para selar a entrada e um guerreiro com dente de dragão como isca, o olho carrega uma faísca que causa uma explosão violenta devido ao pó fino. Destruído o olho gigante, o próximo problema é um espelho mágico. Ao tocar o espelho mágico, descobrem que os goblins são convocados de suas casas e transportados por um barco. Logo, o elfo ouve os goblins se aproximando. O goblin, lembrando-se do sonho, diz a todos para ficarem calmos, pois os goblins não serão um problema. Com os goblins chegando em grande número, o matador de goblins instrui o elfo a matar o máximo possível, enquanto o homem lagarto tenta remover o espelho. A batalha começa e o número de goblins aumenta, mas os aventureiros continuam lutando. O espelho é difícil de remover com a força natural do homem lagarto, então ele usa magia para aumentar seus músculos e o arranca da parede. O campeão goblin chega e avança contra eles. Então o matador de goblins o distrai e o leva para uma multidão de goblins menores. Nessa pequena janela, eles conseguem finalmente remover o espelho mágico. Escondido sob ele para proteção, o anão lança pedras pesadas no chão, matando todos os goblins no prédio. O plano do matador de goblins foi bem sucedido e todos os 5 emergem ilesos. Ele vai confrontar a donzela da espada sobre inconsistências. Ele sabia que ela escondia um segredo, pois não ignorava os goblins ou o jacaré gigante nos esgotos. Ele sabia que os goblins eram responsáveis pelos eventos trágicos na cidade. Sem poder enganá-lo mais, a donzela da espada confessou saber que os servos do Senhor Demônio eram os responsáveis, mas culpou os goblins para ter um motivo para chamar o matador de goblins e pedir ajuda contra os monstros que a aterrorizavam. Ela fez isso para proteger sua imagem, sabendo que ninguém entenderia o medo de uma aventureira de alto escalão por goblins. A donzela da espada diz para ele levar o espelho mágico, mas ele diz que o enterrou no fundo do mar para que os goblins não o usassem de novo. Isso a surpreende, pois o espelho valia uma fortuna. Ele o descartou como um brinquedo inútil, típico dele. Pedindo compreensão, ela diz para ele fazer o que quiser com ela, mas ele responde que só se interessa em matar goblins, e ela não é uma. Ele friamente acrescenta que nunca entenderá os sentimentos dela, mas que ela pode chamá-lo sempre que for aterrorizada por goblins, mesmo em sonhos. Comovida por sua fria segurança, ela chora, dizendo que sempre o amará. Na volta, os aventureiros estão felizes em retornar com suas sacolas de ouro e iniciam uma conversa amigável. O anão zomba da elfa por chorar quando os goblins a atacaram, e o homem lagarto lamenta pelo espelho que lhes traria fortuna. Ao acordar, o matador de goblins diz a Anna que está com vontade de sorvete de novo, e os outros também querem.
Enquanto os outros dormem, o matador de goblins relembra seu passado quando sonhava em ser herói ou aventureiro, mas não o fez por não querer deixar sua irmã mais velha, que o criou sozinha. Ele recorda o último evento com Ushikai, quando ela foi morar com o tio. Movido pelo ciúme, ele ficou chateado e gritou com ela. Sua irmã mais velha o pegou e disse para ser protetor com as garotas, alertando que o ciúme pode transformar as pessoas nos goblins feios que ele agora odeia. Para animá-lo, sua irmã preparou seu prato favorito para o jantar. Ele esqueceu o gosto daquele prato, pois foi a última vez que alguém o preparou para ele. Acordando em sua cama, ele não veste mais sua armadura velha e enferrujada, embora ainda faça sua rotina matinal verificando rastros de goblins. Na mesa do café da manhã, o tio de Ushikai diz que o Senhor Demônio foi derrotado, então ele não precisará mais se preocupar com goblins, pelo menos por enquanto. Mas o matador de goblins logo nega o que ele disse, afirmando que os goblins são implacáveis. Como de costume, ele caminha com o Shikai até a guilda e passa por lá, mas encontra um aventureiro tagarela que o confunde com um visitante e lhe dá conselhos indesejados. No entanto, Moja secretamente lhe diz que não há aventura de goblins hoje. Voltando à ferraria, ele pega um novo conjunto de armadura idêntico ao antigo e pergunta ao ferreiro sobre o pergaminho, mas ainda sem sorte. Ao sair, um garoto na loja se pergunta por que um aventureiro de alta patente usaria uma armadura esfarrapada e pediria um pergaminho em vez de uma espada mágica. Mas o ferreiro lhe diz que o matador de goblins sabe exatamente o que está fazendo, pois armas chamativas não são o segredo para derrotar goblins. Ao retornar à guilda, ele é acompanhado por Ana e depois pela garota da guilda, que pergunta sobre sua missão em Cidade da Água e lhe entrega uma carta da mesma cidade. Vendo isso, Ana se pergunta por que a donzela da espada lhe envia cartas, mas seus pensamentos são interrompidos pela chegada dos outros três, que os convidam para almoçar. Enquanto comem, eles discutem o último boato que se espalha, sobre o herói que derrotou o Senhor Demônio, e se tornou o 10º aventureiro de patente platina da história. Isso foi motivo para comemorar, pois significava que poderiam descansar tranquilos, sabendo que havia alguma sanidade na Terra. Mais tarde, a garota da guilda lhes diz que haverá um novo salão de treinamento para novatos, que serão treinados por aventureiros aposentados para aumentar suas chances de sobrevivência em missões, e também adverte o matador de goblins sobre se esforçar demais, se não quiser ser banido de missões por 6 meses. Na carta da donzela da espada para o matador de goblins, ela o agradece por sua ajuda e diz que não sonha com os goblins desde que ele partiu. Como aviso, ela lhe diz para informar outros aventureiros para não baixarem a guarda, mesmo que o Senhor Demônio tenha sido derrotado, pois ainda há alguns de seus lacaios vagando e causando estragos. Mais tarde naquela noite, o anão desafia o elfo para um jogo de bebida, enquanto outros apostam em qual dos dois sairá vencedor. Enquanto o matador de goblins é acompanhado por Ushikai, que o puxa para seu colo enquanto observam a lua, pensando no que o futuro reserva. Na manhã seguinte, o matador de goblins, em seu hábito usual, inspeciona o perímetro em busca de pegadas de goblins, mas desta vez há definitivamente sinais de que as criaturas visitaram seus arredores. Ao retornar para casa, ele diz a Ushikai para correr, explicando que encontrou pegadas pertencentes a cerca de 10 goblins diferentes, incluindo o Lord Goblin, e que ele normalmente os teria derrotado em uma caverna, mas sabe que será facilmente dominado desta vez. Além disso, ele explica que não há tempo para buscar a ajuda dos governantes, pois os goblins provavelmente atacarão mais tarde naquela noite, em centenas. Apesar de sua explicação, Ushikai se recusa a fugir, pois teme perdê-lo novamente. Além disso, eles perderão seu gado e tudo do que sobrevivem, o que significa que, mesmo que sobrevivam, não terão nada a que recorrer. Ushikai desaba em lágrimas logo depois, e o matador de goblins promete fazer tudo ao seu alcance para protegê-la. Lembrando-se das palavras de sua irmã sobre proteger mulheres, o matador de goblins vai até a guilda e pede ajuda aos aventureiros, explicando a gravidade da situação. Sabendo que ele é um lobo solitário, todos ficam surpresos ao ouvi-lo pedir ajuda, e ainda mais chocados ao saber que haverá pelo menos 100 goblins atacando a vila. Mesmo após sua explicação, os aventureiros dizem que não o ajudarão, e o falastrão lhe pergunta o que ele pretende oferecer em troca de sua ajuda. Ouvindo a recusa deles, o elfo fica com raiva e quase causa uma cena, mas os outros aventureiros a seguram, e o matador de goblins oferece tudo o que possui como recompensa aos aventureiros. Após ouvir a seriedade em sua voz, o falastrão concorda em ajudá-lo em troca de uma bebida, seguido pelo elfo e os outros, que pedem apenas queijo, sorvete e uma aventura divertida em troca. Monja se oferece para ajudar também, e a guilda surpreendentemente oferece uma moeda de ouro por cada goblin abatido por um aventureiro. Em pouco tempo, todos se oferecem para participar da missão. Mais tarde naquela noite, os aventureiros se posicionam ao redor da casa do matador de goblins, e os goblins menores começam a rastejar para a área.
usando humanos como escudos. Eles são neutralizados por feitiços de sono lançados por Moja e o Anão, que alertam os outros para lançarem seus ataques contra os Goblins. Um por um, os aventureiros abatem o máximo que podem a pé, enquanto arqueiros como o Elfo derrubam o máximo que podem, e Moja desvia das flechas disparadas pelos Goblins com seu cajado mágico. Surpreendentemente, os Goblins têm até um exército de cavaleiros entre eles, mas isso foi previsto pelos aventureiros, que têm um grupo organizado com lanças escondidas que usam para perfurar os Goblins e seus lobos. Ao derrotar os Goblins, um aventureiro de patente prata chama isso de uma maneira fácil de ganhar dinheiro, mas seu parceiro lembra que tudo isso é graças à estratégia elaborada pelo matador de Goblins. Tudo parece diversão e jogos até que os grandalhões aparecem surpreendentemente, 2 campeões goblins e um punhado de xamãs goblins. Os aventureiros de alta patente ficam animados para finalmente abater os peixes maiores e dizem aos outros que têm menos confiança em suas habilidades para deixarem o campo, pois a batalha estava prestes a ficar muito feia. Um grupo de novatos se preocupa que Moja não esteja lutando no campo com os outros, mas ela lhes diz para não se preocuparem, pois seu parceiro é mais adequado para lidar com os goblins monstros, até melhor do que ele lida com os menores. Quando perguntam sobre o matador de goblins, ela lhes diz que ele foi fazer o que faz de melhor. E enquanto essa discussão está acontecendo, o Lord Goblin é visto correndo na floresta, mas para abruptamente assim que ouve passos se aproximando por trás. Virando-se, ele vê o matador de goblins, com a luz vermelha brilhando de seu olho. Enquanto corria, o Lord Goblin pensava no que acabara de ver, e não conseguia acreditar que perdera uma horda de seu exército. Mas ele disse a si mesmo que, enquanto estivesse vivo, só precisava retornar ao seu ninho e reproduzir mais goblins. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando o matador de goblins aparece atrás dele e o chama de tolo, pois seu suposto ninho foi destruído. Isso faz com que o monstro o ataque com seu machado de batalha, mas o matador de goblins bloqueia o ataque com sua espada e escudo, fazendo com que apenas a cobertura de seu escudo seja perdida. Ao atacar novamente, o matador distrai o Lord Goblin com alguma grama seca, enquanto mira diretamente em sua testa, fazendo o sangue jorrar. O monstro então joga o matador de goblins para longe, que imediatamente se levanta ao ver alguma fraqueza nos ataques do monstro. No campo de batalha, uma novata está cuidando de uma aventureira caída quando um Goblin tenta esfaqueá-la por trás. Rapidamente, a outra novata intervém e o corta a tempo. No telhado, a elfa avista um ataque furtivo de longo alcance do xamã contra o Lizardman, então mira sua flecha e o fere no braço. Alertado, o Lizardman se vira e corta o xamã em 2 golpes de sua espada. Enquanto isso, nossos aventureiros de ranking prata percebem que os campeões goblins provavelmente têm esse nome por um motivo. Eles decidem enfrentar um juntos, então a moça abre uma brecha para seu parceiro, que avança e corta o campeão na cintura. O outro campeão demônio está sendo derrubado por nosso aventureiro Tagarela, que inicialmente parece ter dificuldades. No entanto, quando ele respira fundo e permite que o monstro gire suas correntes como uma cowgirl, as correntes são desviadas dele usando a magia de Moja, e ele usa uma delas como escada para se lançar no ar, cravando a espada na testa do monstro. Por outro lado, Goblin Slayer está lutando contra o Rei dos Goblins e consegue cravar um pedaço de sua espada no peito do monstro, mas é arremessado e sofre um corte no pulso. Com dificuldade para se levantar, ele não consegue se defender enquanto o monstro esmaga seu rosto no chão várias vezes, se divertindo muito. Quando o Rei Goblin levanta seu machado para acabar com ele, é subitamente parado pela barreira de proteção de Anna, e quando ela emerge como um anjo, ela invoca outra barreira atrás dele, prendendo-o lentamente entre as duas. Lutando para respirar, ele começa a chorar lágrimas de crocodilo, implorando a Anna que poupe sua vida, prometendo que voltará para a floresta e nunca mais machucará ninguém. Mas essa tem sido a natureza enganosa dos Goblins, desde a infância, matando rapidamente quem quer que lhes mostre misericórdia, pois são criaturas inerentemente más. Felizmente, seus truques não funcionaram com a sacerdotisa, e Goblin Slayer se levanta com sua espada e corta o pescoço do Goblin, matando-o instantaneamente. Logo após o monstro cair, Goblin Slayer cai para trás, mas é amparado por Anna. Mais tarde, ela realiza magia de cura nele e desaba chorando por sua imprudência. Finalmente, Goblin Slayer volta para casa para a alegria de Ushkai. Momentos depois, os aventureiros dão uma festa para celebrar sua vitória, e a aventureira de ranking prata e cabelos dourados não acredita que está recebendo a mesma recompensa por matar um campeão Goblin que qualquer outro aventureiro que matou um pequeno, mesmo um bebê Goblin. Enquanto ela adormece em seu ombro, Goblin Slayer coloca sua moeda na palma de Anna e diz a Ushkai que acredita que agora quer ser um aventureiro. Anna acorda e pergunta para que serve a moeda, e Goblin Slayer diz que é a recompensa dela por ter finalizado o Rei Goblin. Ele também explica, quando ela pergunta, que o motivo de ter anunciado sua missão publicamente na guilda foi que sentiu que ninguém viria em seu auxílio, sabendo que era visto como um esquisitão.
No entanto, Ana o tranquiliza dizendo que sempre que ele precisar, ela e os outros estarão dispostos a ajudá-lo. Como recompensa pessoal, Ana pede que ele tire a máscara, e no momento em que os outros o veem, o salão inteiro fica em alvoroço. Alguns dizem que esperavam que ele se parecesse com um Goblin, outros dizem que sabiam que ele era bonito, a elfa fica irritada sem motivo, e todos se aproximam para ver o homem misterioso por trás de um escudo. O homem que se autodenomina Goblin Slayer. Um ano depois, Ana fica feliz por não ser mais uma novata e receber um pouco de respeito dos novatos que chegam. Ela diz à elfa que agora pode subir de 9º para 8º ranking, e enquanto conversam, alguns otários do outro lado do salão as notam e começam a falar sobre como são fofas, sem saber que as orelhas da elfa não são tão compridas apenas para enfeite. Ana diz a ela que, assim como aqueles novatos, ela estava na fila ali no ano passado, embora não houvesse tantas aventureiras novatas então. A elfa diz que o motivo pelo qual a caridade para novos aventureiros foi criada foi para que os novatos tivessem um centro de treinamento. Nesse momento, 3 novos aventureiros partem em uma missão, e isso a faz lembrar de sua primeira vez em uma missão. Ela diz à elfa que se uma pessoa pode aprender algo desde o início é importante, mas a elfa diz que não pensa tão profundamente porque há pessoas que nunca ouvem, não importa o que aprendam. Segundo ela, algumas pessoas nunca ouvem, como o anão, que aparece justamente quando ela termina a frase. Ele responde zombando de suas orelhas longas e pontudas, dizendo que são os elfos que nunca ouvem. Isso os leva à sua usual discussão sobre qual raça é superior. Após trocarem algumas farpas amigáveis, eles são cumprimentados por outros aventureiros, incluindo o Lizardman, que se aproxima e também os cumprimenta. Ele então pergunta sobre Goblin Slayer, que quase imediatamente entra e chama a atenção de todos com seus passos barulhentos. Ana grita seu nome para chamar sua atenção, então ele se aproxima e os cumprimenta antes que a elfa o repreenda por estar atrasado e pergunte o que o grupo fará naquele dia. Ele dá com a resposta usual, caçar goblins, e diz que ouvirá os pedidos dele se tiverem algum, mas todos concordam em caçar goblins, então ele vai até a dama da guilda para pegar missões. Ao passar, alguns aventureiros novatos começam a fofocar sobre ele como garotinhas do ensino médio, e Ana percebe e pergunta à elfa o que eles estão dizendo, mas ela diz que é melhor não saber. É primavera, então há muitas missões de goblins, como o Goblin Slayer observa na lista de missões de goblins entregue pela dama da guilda. Ela diz a ele que alguns novatos já aceitaram algumas missões de goblins, e isso o incomoda, então ele pede para ver as missões de goblins que foram aceitas. Alguns novatos perto dele falam sobre comprar poções, e como elas são caras, então ficam surpresos quando o Goblin Slayer deixa uma bolsa cheia de moedas na mesa da dama da guilda, como pagamento por algumas poções. Ele as recolhe e as leva para onde seu grupo está sentado, marcando-as para que não peguem as erradas, e todos se juntam a ele para marcá-las. A elfa pergunta a Goblin Slayer se ele notou os novatos fofocando sobre ele, mas ele diz que não e não tem ideia do que esperar deles. Eles partem para sua missão, mas logo do lado de fora da guilda, um aventureiro novato esbarra em Ana sem pedir desculpas, então o anão grita com ele, mas ele ameaça usar sua magia para lançar uma bola de fogo nele. O Homem-Lagarto incentiva Ana a ignorá-lo, e eles seguem. Voltam à noite, pois Hagrid está exausto, então o Homem-Lagarto pergunta ao matador de goblins se podem deixar o relatório para ele, e ele concorda. Ao entrar no prédio da guilda, ele nota uma pequena figura dormindo em um banco no escuro, e pensa que é um goblin, então saca a espada e caminha em direção à figura, que rola e se revela ser o novato Rude que, ao ver o matador de goblins prestes a mandá-lo para a vida após a morte, grita com todas as forças. Seu grito acorda a senhora da guilda, que oferece chá ao matador de goblins, depois que ele percebe que não é um goblin, mas um garoto prestes a fazer xixi nas calças de medo. Ele então lhe entrega a lista de goblins que matou naquele dia e coleta sua parte da recompensa, mas nota que o novato assustado está anotando seus métodos de matar goblins, e lhe diz para parar, pois ele estará perdido se os goblins pegarem suas anotações. Ele então pergunta ao garoto se ele tem um lugar para ficar naquela noite, mas ele lhe diz que não é da sua conta, então a senhora da guilda sinaliza para o matador de goblins, e o informa que ele não tem. Ele diz ao novato para segui-lo, e embora a ser mandado, ele diz à senhora da guilda que é grato pelo chá, e o segue até a fazenda onde a sobrinha de seu senhorio o espera para recebê-lo. O novato pergunta se ela é sua esposa, e ela lhe diz que sim, mas o matador de goblins diz que não. Ele então pergunta ao seu senhorio se o novato pode ficar para a noite, e embora ele esteja chateado no início, ele o permite sob a condição de que o matador de goblins assumirá a responsabilidade se algo acontecer. No celeiro, o novato pergunta como ele se relaciona com seu senhorio, então ele lhe diz que eles não são nada além de um senhorio e sua sobrinha para ele. E embora ele os conheça há muito tempo, ele não sabe o que eles pensam dele. No dia seguinte, o matador de goblins o acompanha até a guilda após o café da manhã na fazenda, mas o novato se enche como um peru de ação de graças e não consegue falar direito quando o matador de goblins lhe diz para ir matar ratos. Na guilda, Ana está triste porque lhe disseram que ela não poderia subir de patente por não ter contribuído o suficiente para seu grupo, e todos os outros membros de seu grupo são aventureiros de patente prata.
Ana diz ao matador de goblins para não se preocupar, porque ela acha que a guilda reconhecerá se ela trabalhar mais. Mas Elf lhe diz que, como a classificação é o problema, ela deveria tentar fazer uma missão com alguns aventureiros de classificação inferior. Dwarf concorda com isso, dizendo que a guilda precisa vê-la mentorar alguém, e isso significa que ela terá que sair com outras pessoas. Nesse momento, o novato Rude, que quase fez xixi nas calças na noite anterior, se aproxima deles e começa a zombar de Ana, que se levanta para defender sua honra antes que o Homem Lagarto intervenha, chamando a atenção do novato para todos os aventureiros na guilda que estão com raiva dele por zombar de Ana. Ele começa a tagarelar sobre como ele também é um aventureiro, dizendo que goblins não são nada, os métodos do matador de goblins são uma merda e ele vai matar alguns goblins. Um aventureiro que estava ouvindo se aproxima deles e sugere que o novato se junte ao grupo do matador de goblins para tentar matar goblins, mas Ana tem que liderar o grupo. O grupo do matador de goblins está coletando informações, então eles vão conhecer um cliente que tem uma missão aberta. O cliente lhes fala sobre o grupo de reputação razoável que aceitou sua missão dias atrás, mas não retornou. Ele pergunta ao matador de goblins sobre o que ele queria perguntar e ele diz que está lá para saber sobre goblins. O cliente lhe diz que não são apenas goblins, mas há alguns deles, e embora eles só tenham roubado ferramentas, ele não pode arriscar que eles prejudiquem seus trabalhadores no futuro. Elf lembra ao matador de goblins que eles decidiram deixar Ana liderar a missão para que ela possa subir de patente, e ele lhe diz que não se esqueceu, mas casos de emergência são diferentes. Ana concorda, dizendo que contará com ele quando estiverem em apuros. Ela pergunta ao cliente se ele sabe de qual parte das ruínas os monstros estão aparecendo, e ele lhe diz que a pessoa que teve suas ferramentas roubadas perseguiu o Goblin e viu seu esconderijo. O cliente lhes diz que é um pouco longe do norte e lhes dá um mapa, e enquanto tentava se lembrar do nome do lugar, o matador de goblins o chama de mausoléu, que ele descreve como um lugar composto por câmaras funerárias e corredores, então o cliente confirma que ele está certo. O matador de goblins lhes diz que foi avisado há muito tempo para nunca chegar perto dele. Ao tentar descobrir os truques que podem ser usados pelos goblins, Ana pergunta ao cliente por certos detalhes que seu trabalhador pode ter notado, mas nenhum foi relatado pelo trabalhador. Ela também perguntou sobre as patentes do grupo anterior que foi na missão, e ele lhes disse que eram porcelana e obsidiana, que eram patentes baixas. Ele também lhes disse que a equipe era composta por um homem lagarto, um guerreiro sacerdote, um sacerdote mago e um batedor, acrescentando que o guerreiro sacerdote e o sacerdote eram mulheres, embora o sacerdote pudesse ter sido um acólito. Com base nisso, o Homem-Lagarto supôs que se tivessem sorte, 2, mas a maioria, se não todos, teriam sido mortos e que era seguro supor que havia algo mais além dos goblins. O aventureiro novato percebe que todos os outros membros do grupo estão ocupados, exceto o Elf, e pergunta a ela se ela não vai fazer nada. E ela lhe diz que você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos, e como sua batedora e patrulheira, ela pode deixar o resto com eles. Dwarf concorda com Elf e a provoca, dizendo que ele adivinha que até ela pode dizer algo sensato de vez em quando. Elf não fica feliz com a observação dele e afirma que sempre diz coisas sensatas. Na entrada do mausoléu, eles repassam o plano antes de entrar, mas o tolo imprudente do novato continua pressionando-os a ir mais rápido. Lá dentro, alguns goblins estão brincando e mastigando ossos quando, como o Batman, o matador de goblins emerge da escuridão e começa seu massacre de goblins. Os outros se juntam e o ajudam a derrubá-los um por um. O novato tenta usar sua magia, mas Ana lhe diz para não fazer isso e diz a Elf para fechar as portas para evitar que sejam sobrecarregados por goblins. Com as portas fechadas, eles dizimam os goblins para o espanto do novato, então começam a discutir qual porta usar. Eles notam uma que tem uma corda saindo dela e assumem que provavelmente é uma armadilha, já que os goblins estavam roubando ferramentas. O novato fica impaciente e abre a porta antes que eles tomem uma decisão, apenas para gritar com toda a força como uma galinha quando vê a parte superior do corpo de um dos membros do primeiro grupo, caindo do outro lado. Aquilo foi uma armadilha preparada pelos goblins e seu grito serviu de alarme. Nesse momento, eles ouviram o grito de uma dama vindo de um quarto escuro, e o novato disparou imediatamente para tentar salvar o dia. Ele fica chocado além da crença quando vê a garota amarrada a uma cadeira com pregos sendo martelados em suas mãos para que ela gritasse e atraísse intrusos para sua armadilha. Mesmo tremendo de medo feito galinha molhada, ele lança uma bola de fogo num goblin e acerta. Mas ao ir ajudar a moça, um troll surge das sombras e quase o mata. Em instantes, ele está cercado por goblins e grita para os outros que é uma armadilha. Mas antes que ele termine de gritar, eles chegam bem a tempo e o salvam. É uma situação difícil que deixa Ana sem saber que ordens dar. Então Goblin Slayer assume a liderança e dá ordens que os ajudam a recuar enquanto ele enfrenta o troll. Ele incendeia a cabeça do troll e volta para seu grupo, que está encurralado num beco sem saída, mas todos estão bem. Assim que Goblin Slayer e Elfa se juntam a eles, o Troll vem em perseguição. Usando o pó e chuva mágica do anão, ele resfria rapidamente a cabeça quente do Troll, fazendo-a virar pedra, e com isso, ele dá o golpe final.
De volta à guilda, eles celebram a vitória com um brinde, mas o novato está cabisbaixo e pensativo. Homem-Lagarto o incentiva a se animar, pois ele voltou vivo de sua primeira missão, e Anão diz para ele ficar feliz por ter enfrentado um troll em seu primeiro dia. Ele diz que se o troll não tivesse aparecido, ele teria lidado com os goblins sozinho. Elfa pergunta sobre a acólita, e Ana diz que seus ferimentos foram tratados e que ela saberá o que fazer quando se recuperar. Elfa diz que enquanto houver vida, sempre se pode seguir em frente, mas o novato diz que estar vivo não vai resolver nada. Ele conta sobre sua irmã mais velha que morreu após ser esfaqueada com uma lâmina envenenada por goblins. E para Goblin Slayer, essa história o atinge profundamente, pois ele também perdeu sua irmã mais velha jovem para goblins. Após o novato terminar seu desabafo, ele adormeceu na mesa. Então Goblin Slayer se levantou, deixou uma moeda na mesa e pediu para alguém arranjar um quarto para o garoto. Ele sai subitamente do prédio da guilda, deixando Ana preocupada. Goblin Slayer anda um pouco e senta-se em um beco escuro, joga seu capacete no chão e começa a chorar de angústia, pois sente que não importa quantos goblins ele mate, não fará diferença, pois não pode trazer sua irmã de volta à vida. Nos campos de treinamento fora da cidade, os aventureiros seniores estão moldando os novatos e ensinando-lhes o ofício. A garota Rê está apanhando como massa enquanto outros dois aventureiros novatos observam. Então o aventureiro da lança os cutuca na nuca com uma vara e diz para eles se concentrarem menos nas garotas e mais em seu treinamento. Então eles o provocam por sempre ser rejeitado pela moça da guilda. Depois disso, ele diz a eles que vão jogar um jogo de caça e caçador, onde ele é o caçador e eles são a caça, então eles começam a correr enquanto ele os persegue. Goblin Slayer está ensinando dois novatos a fazer estilingues com cordas para que possam usá-los em momentos de desespero, após o que ele demonstra como usá-los e lhes dá espaço para praticar. Enquanto ele observa, a moça da guilda se aproxima e diz que veio ver como o treinamento está indo. E nesse momento, o Shikai e Ana chegam com uma carroça de guloseimas deliciosas para o almoço, convidando os novatos e aventureiros para comer. O aventureiro da lança se aproxima de Goblin Slayer e pergunta sobre o outro aventureiro. Então Goblin Slayer diz que levou alguns novatos a uma caverna para o treinamento deles. O herói da lança expressa um pouco de preocupação, mas tem certeza de que eles ficarão bem. Então pergunta se Goblin Slayer estará livre para uma bebida mais tarde naquela noite, junto com o outro aventureiro. Goblin Slayer se vira e olha para o Shikai, que os olha, e como se usasse telepatia, o aventureiro da lança usa a mão para perguntar se ele estará livre. E ela também usa as mãos para dizer que sim. Então Goblin Slayer concorda em sair com os amigos. Antes de sair para se juntar aos amigos naquela noite, Goblin Slayer diz ao Shikai para garantir que ela tranque tudo e tome todas as precauções habituais para se manter segura de goblins. Então ela diz que sim. Ela então o acompanha até a porta, perguntando se ele tem tudo o que precisa. O que ele tem. Então ela diz para ele não causar problemas aos amigos, e que ela o trará de volta para casa se ele não estiver sóbrio o suficiente para fazer isso sozinho. Goblin Slayer chega à taverna, e o aventureiro da lança o chama do andar de cima. Então ele sobe as escadas e se junta a eles. Goblin Slayer pergunta por que eles não estão se encontrando na taverna da guilda, e o aventureiro da lança diz que não quer que nenhum rumor se espalhe se as pessoas o virem bebendo com um cara de armadura completa. O outro aventureiro sabe o que ele realmente quer dizer, então ele diz a Goblin Slayer que o aventureiro da lança está envergonhado de vê-los bebendo juntos. O aventureiro da lança fica agitado com a explicação do outro aventureiro porque ele não quer que Goblin Slayer entenda o que ele está dizendo. Goblin Slayer parece incerto sobre o que pedir, então o aventureiro da lança diz para ele pedir suco de amora. E ele o faz. Seu pedido é servido por uma centaura fofa, cuja forma física chama a atenção do outro aventureiro, que então diz que prefere a parte traseira das mulheres à anterior. O herói da lança o provoca, dizendo que é por isso que ele gosta da garota da noite em seu grupo, acrescentando que ela deve ter uma traseira firme, já que ela anda a cavalo. Mas ele responde, dizendo que isso é uma questão totalmente diferente. Ele diz para eles fazerem um brinde, então Goblin Slayer pergunta a que estão brindando. O aventureiro da lança diz para eles se aterem aos clássicos, então eles brindam a cidade deles, aos dados dos deuses e às aventuras. Ao saírem da taverna, chegam a uma ponte, e o herói da lança pergunta a Goblin Slayer o que ele vai fazer sobre a moça da guilda, e reclama que ele está guardando todas as moças bonitas para si. Goblin Slayer diz que isso não vai mudar até que todos os goblins tenham ido embora. O herói da lança diz que ele tem uma boa ideia sobre a história de um cara que se autodenomina Goblin Slayer, e o outro aventureiro diz que ele também entende. Ele continua dizendo que quando se trata de homens, eles têm que ser os reis de seus próprios castelos. Isso os faz compartilhar seus sonhos, discutindo por que se tornaram aventureiros em primeiro lugar. Goblin Slayer diz que seu sonho de infância era ser um aventureiro, um herói, um campeão e entrar para a história.
Ele queria ser uma lenda que obtém equipamento lendário, salva uma princesa, luta contra um dragão e salva o mundo. No dia seguinte, Anão treina um novato imprudente em como usar feitiços. O novato acha que só pode usar um feitiço, mas Anão bate na cabeça dele e fala sobre suas opções, avisando que sua bola de fogo é na verdade uma combinação de 3 comandos: invocar fogo, expandi-lo e lançá-lo. Combinar os 3 com a bola de fogo agora lhe dará 4 opções. Anão diz que em batalha é muito essencial conhecer suas opções. No campo, Ana, Homem-Lagarto e o novato Ri estão almoçando. Ana nota que, embora Ri seja pequena, ela devora comida como um buraco negro, então pergunta sobre isso. E a novata diz a ela que Ri come 5 ou 6 vezes por dia. Mas como ela é uma aventureira, isso não é possível, então ela come o máximo que pode em uma sentada. Ana pergunta se ela estaria interessada em uma equipe temporária para que possam fazer missões juntas. Mas Ri pergunta sobre Matador de Goblins e Elfa, e ela diz que eles estão matando goblins. Homem-Lagarto explica por que Ana quer se juntar, falando sobre as condições que ela precisa cumprir antes de poder subir de nível, e depois de ouvi-las, Ri concorda. À noite, enquanto os trabalhadores retornam, um deles nota um monte e vai verificar. O trabalhador vê um goblin e o mata, mas sem que ele saiba. Alguns goblins estão escondidos atrás dele. Eles saltam dos arbustos e o atacam, fazendo-o gritar, o que alerta os aventureiros. Ouvindo o grito, o matador de goblins diz aos novatos para se organizarem em uma formação defensiva enquanto ele vai explorar a área de onde veio o grito. Antes de sair, ele diz a eles que se ele não voltar em 15 minutos, significa que ele está morto ou ferido. E se isso acontecer, eles terão que se virar. Ele dispara, e ao ver um goblin em seu caminho, joga sua espada e acerta o pequeno verme verde bem no olho. Após recuperar sua espada, ele é alcançado por Ana, que corre em sua direção. Ele pergunta se ela está bem, e ela diz que sim, mas sua expressão muda ao ver os corpos que os goblins deixaram para trás. Quando o aventureiro de lança e Mojo se juntam a eles, o matador de goblins diz a ele que os novatos, sob seus cuidados, estão seguros, e o aventureiro de lança diz a ele que a maioria dos novatos foi para casa antes do pôr do sol. Anão, Elfa e Homem-Lagarto também se juntam a eles, junto com outro aventureiro. Matador de Goblins pergunta ao outro aventureiro se ele está sozinho, e ele responde que sim, pois a Garota da Noite em sua equipe está observando sua delicada face do mês e está indisponível. Nesse momento, eles ouvem os gritos de várias pessoas e ficam alarmados. Eles começam a planejar o que fazer e decidem que Elfa entregará uma mensagem aos novatos que Matador de Goblins deixou para trás, dizendo a eles que estão cientes da situação e confirmaram a presença de goblins. Então eles devem ir em direção a eles. De acordo com o Homem-Lagarto, é improvável que os goblins estejam vindo de um único buraco, então será melhor rastrear a base deles a partir de um desses túneis. Então eles decidem ir para o buraco mais próximo. O outro aventureiro se voluntaria para ficar para trás e proteger os novatos. Ana chama a atenção deles para o fato de que goblins são espertos e não atacariam de propósito um lugar cheio de aventureiros experientes, então é provável que seus alvos principais sejam os novatos que foram para casa antes do pôr do sol. Ela se voluntaria para levar alguns novatos com ela, incluindo o novato da bola de fogo e o rei, para verificar os novatos que saíram mais cedo, então eles concordam e partem. Na floresta, os novatos que saíram mais cedo caminham para casa falando sobre como mal podem esperar para viver aventuras quando terminarem o treinamento. Eles não sabem dos pequenos demônios verdes nas sombras que agarram um deles por trás e começam a mutilá-la. Ela grita por ajuda, alarmando aqueles à frente que ficam chocados com a visão dos goblins, mas um deles corre e os afugenta, revelando os danos que fizeram ao seu amigo. É neste ponto que eles percebem que estão cercados por hordas de goblins e estão em sérios apuros. Na caverna dos goblins, os aventureiros matam quantos aparecem em seu caminho e chegam à posição do xamã, que lidera os goblins. O xamã lança alguns feitiços neles, mas a maga com eles lança um feitiço protetor. Então o Elfa elimina o xamã com um tiro de sua flecha. Eles param depois de matar os goblins naquela área e fazem um inventário dos feitiços que lhes restam. O outro aventureiro e os novatos estão em um local seguro onde se escondem do hobgoblin que veio com os outros goblins. Ele se cansa de ficar sentado como uma galinha chocando seus ovos e diz a eles para observarem atentamente enquanto ele distribui sabedoria de aventureiro. Ele diz a eles que todos os inimigos que eles enfrentam terão um corpo, então, mesmo que estejam lutando contra um deus, desde que tenha um corpo, ele pode ser morto. Depois de dizer isso, ele usa sua espada para cortar o hobgoblin ao meio em seu estômago. De volta à floresta, os novatos viram as casacas e fogem para salvar suas vidas enquanto pedras começam a cair sobre eles como chuva. Os goblins subiram nas árvores e estão chovendo pedras sobre eles, mas quando parece que toda a esperança está perdida, Ana e seu grupo aparecem e fazem um resgate de última hora. Ela usa sua luz sagrada para cegar os goblins enquanto o rei e outro novato atacam os goblins, enquanto um de seus novatos trata os feridos. Eles estão bem por enquanto, mas se não fizerem algo logo, acabarão como patos sentados, assim como as pessoas que vieram resgatar. O novato imprudente tem uma ideia e diz a todos para ficarem atrás dele e taparem os ouvidos, o que eles fazem.
Ele usa a parte de amplificação do seu feitiço de bola de fogo para aumentar a voz, tornando-a tão alta e insuportável para os goblins que eles começam a recuar. Ele quer ir atrás deles, mas Lontrell lembra que eles vieram para resgatar, não para atacar. Então ele ignora os goblins em fuga e foca em ajudar seus amigos. De volta à caverna, os aventureiros encontram mais goblins. Então, Goblin Slayer diz ao anão para fazer um buraco no topo da caverna enquanto eles o cobrem. Elfa pergunta o que ele está aprontando. Então ele diz a ela que há um rio acima deles. Mas para o plano dele funcionar, os goblins precisam ir mais para trás. Então Lagarto usa um feitiço para rugir alto, fazendo os goblins correrem. Anão ativa seu feitiço e a parte inferior dos túneis onde estavam os goblins é inundada com água do rio acima. Goblin Slayer desabruxa com eles para usar um feitiço de congelamento na água para que o túnel desabe, permitindo que eles se concentrem em encontrar o ninho dos goblins acima. No dia seguinte, na guilda, o ranking de Ana é aprovado, e ela agora é uma aventureira de ranking aço. Elfa a espera lá embaixo e a parabeniza. Depois dá um peteleco no nariz dela quando Ana diz que está infeliz por ter deixado alguns goblins escaparem. Elfa diz a ela que ela não é Goblin Slayer e não deveria pensar assim, mas focar em seu sucesso em resgatar os novatos. Na beira da cidade, o novato imprudente diz a Goblin Slayer que ele vai embora para se tornar um Dragon Slayer, não um Goblin Slayer porque ele o despreza. O Ri ouve os dois e diz que vai se juntar a ele porque também está planejando viajar sozinha. Juntos eles se despedem de Goblin Slayer e deixam a cidade. Um carteiro corre para a guilda e entrega correspondências para quem foram enviadas. Elfa recebe uma carta e diz à sua equipe que é hora de casar, o que os surpreende, então eles gritam. Goblin Slayer pergunta com quem, e ela responde que é com o primo dela, dizendo que é uma surpresa porque ele costumava ser tão certinho. Ana pergunta a ela se haverá um casamento, e ela lhes diz que haverá um e os convida para comparecer. Lagarto deseja saber se isso significa que terão que se despedir dela, e ela pergunta por que terão que se despedir dela. Curiosa, Ana pergunta se maridos elfos permitem que suas esposas sejam aventureiras, mas Elfa diz a ela que não. E isso os deixa confusos. Goblin Slayer pergunta a ela quem está se casando, e ela lhe diz que é a irmã mais velha dela. Isso deixa Anão tão irritado que ele bate na bunda magra dela e diz que ela deveria ter dito isso primeiro. Ela pergunta a ele para que serviu o tapa, e ele responde dizendo que ela é uma bigorna, então ela pode aguentar 1 ou 2 golpes. Então ela o chama de mal, e diz que é por isso que ela não gosta de anões. Goblin Slayer está prestes a dar uma desculpa sobre estar muito ocupado matando goblins para comparecer a um casamento, mas Ana o interrompe e insiste que ele vá, dizendo para ele pedir a moça da guilda para dar as missões de goblin para outros aventureiros. Incapaz de recusar, ele faz o que ela diz. Na mesa, a senhora da guilda fica animada com a notícia do casamento e se surpreende quando Elfa lhe diz que sua irmã mais velha tem cerca de 8.000 anos. Ela lhes diz como se esquece que o tempo e o envelhecimento funcionam de maneira diferente com os elfos. Então, Ana lhe diz que ela é bonita, então ela não precisa se preocupar. Elfa lhe diz que Ana está certa ao dizer que não adianta comparar a idade de uma pessoa com dragões, elefantes ou ratos também. Goblin Slayer ouve Elfa e pergunta o que é um elefante, e eles ficam surpresos que ele não saiba o que é um elefante. Então ela tenta descrevê-lo para ele, mas ele diz que não sabe o que é. Ana diz à senhora da guilda que eles levarão Goblin Slayer para o casamento, então eles precisam de outros aventureiros para pegar as missões de Goblin enquanto ele estiver fora. A senhora da guilda reclama que Goblin Slayer não gosta de tirar folgas, mas é interrompida por sua colega que a atinge na cabeça com alguns arquivos e diz que ela está no mesmo barco que ele porque também não tira folgas. Ela então pergunta a Elfa se ela veio para convidá-la, e Elfa confirma que veio para convidar a senhora da guilda para o casamento. Mas ela está prestes a dar a desculpa de estar muito ocupada com o trabalho quando sua colega usa os arquivos para trazer juízo a ela, após o que ela concorda em ir com eles. A colega da senhora da guilda então entrega os arquivos que atingiram a cabeça para Goblin Slayer, dizendo que há algumas coisas que eles precisam que ele faça antes de partir. Na última missão antes de partir, Goblin Slayer e sua equipe esmagam alguns goblins em seu ninho em uma igreja, e salvam algumas irmãs da igreja que haviam sido torturadas pelos goblins. Uma delas usa seu feitiço recém-adquirido para curar todos eles, e lhes diz que o obteve depois de subir de ranking. No dia seguinte, eles foram para a capital, onde pegariam um barco e navegariam para a região onde os elfos vivem. Elfa diz que vai fazer compras de presentes de casamento e a Shikai, que também foi convidada, diz que vai se juntar a ela. Então elas têm um dia de garotas. Elas, junto com a senhora da guilda, convidam Ana para se juntar a elas, mas ela diz que não leva jeito para essas coisas. Então a Shikai agarra o braço dela e a puxa para perto delas, não deixando escolha a não ser concordar em ir com elas, enquanto ela lhes diz para irem com calma com ela. Guarf e Lagartos descarregam sua bagagem da carruagem, enquanto Goblin Slayer descarrega as tabuletas de pedra com inscrições nelas que encontraram na igreja invadida por goblins. As tabuletas eram aparentemente o que os goblins queriam, então Goblin Slayer estava levando-as para a igreja para que pudessem lhe dizer o que as inscrições significam e determinar o que isso significa para os goblins. Na igreja ele é levado para encontrar a arcebispa, que é a donzela espada que lhe deu uma missão no ano anterior.
Ele pergunta se ela tem dormido e é informada que ela dormiu muito bem no último ano. A arcebispa fica feliz em vê-lo, e como todas as damas que se apaixonaram pelo seu charme matador de goblins, pergunta o que ele pensa dela. Então ele diz que ouve falar dela durante suas viagens, o que claramente não é uma resposta que expressa um profundo anseio por ela, que é o que ela quer ouvir dele. Ele fala sobre as tábuas com textos antigos, e ela as toca tentando ler as inscrições, mas diz que é muito antigo e relacionado à magia, mas nada é dito sobre goblins, e isso o faz perder o interesse nelas. Ela pergunta se ele vai partir logo, e ele diz que foi convidado para um lugar que não podia recusar. Então ela diz que foi gentil da parte dele aceitar e acrescenta que ele é malvado, o que o faz parar de andar. Ele diz que não se sabe onde goblins podem aparecer e ela então diz para ele ter cuidado se for de barco, pois houve muitos casos recentes de barcos desaparecendo e eles não sabem a causa. No dia seguinte, eles pegam uma jangada e saem da capital em direção ao território élfico. Goblin Slayer afia algumas estacas para usar como lanças, pois há colinas em ambos os lados, e os goblins terão que atacar das falésias. Enquanto a jangada avança, eles ouvem um barulho de estrondo, e acaba sendo grandes pedras caindo da colina no rio. No rio, alguns goblins atacam a jangada rolando pedras e atirando flechas neles. Ana lança um feitiço de proteção que bloqueia as flechas e pedras, enquanto o Elf atira nos goblins com seu arco e flecha. Goblin Slayer diz a ela para afrouxar a ponta de suas flechas, então começa a jogar as lanças que afiou usando uma catapulta especial para aumentar sua velocidade e impulso. Enquanto Dwarf joga um pouco de água de uma garrafa no rio e lança um feitiço, invocando o espírito da água Undyne, que empurra a jangada deles para aumentar sua velocidade. Eles conseguem continuar se movendo, mas chegam a uma parte do rio que os goblins bloquearam com os destroços e ossos dos navios e pessoas que atacaram anteriormente. Lizardman tenta usar o leme para empurrar os destroços para fora do caminho, mas não tem sucesso. Dwarf então comanda o espírito da água para erguer a jangada deles sobre os destroços, mas ela não consegue. Ana está prestes a lançar outro feitiço de proteção, mas tem uma ideia e lança seu feitiço de purificação em vez disso, o que faz com que todos os destroços pareçam flutuar e desaparecer como se estivessem virando cinzas, dando a eles um caminho para mover sua jangada para a frente. Como o objetivo deles é escapar vivos, não se envolverem em uma batalha com os elfos, Lizardman usa um feitiço que o faz rugir muito alto, desorientando os goblins e fazendo-os fugir. Eles chegam à margem do rio em segurança, onde Elf, Priestess, Guild Lady e Ushikai trocam de roupa para biquínis porque suas roupas estão molhadas. Lizardman e Dwarf elogiam a beleza delas, mas Goblin Slayer, sendo aparentemente insensível galã que é, não diz nada até Ushikai perguntar o que ele pensa. Então ele diz que não entende muito bem o conceito de biquínis, mas acha que eles ficam bem. As damas seguem Elf para o rio para pescar enquanto Dwarf, Lizardman e Goblin Slayer fazem um abrigo. À noite, eles se sentam ao redor do fogo e comem peixe assado enquanto ouvem Elf contar histórias sobre seu primo, que é um completo nerd que não consegue dizer a uma garota o que sente. Ela conta como os elfos cantam um pro outro quando estão apaixonados, mas em vez de cantar uma canção de amor para a irmã dela, ele canta uma canção sobre suas façanhas heróicas. E isso faz com que todos caiam na gargalhada, exceto Goblin Slayer, que fica ali parado como uma rocha. Na manhã seguinte, enquanto todos, exceto Goblin Slayer, dormiam, um soldado élfico se aproxima por trás dele e saca sua espada. Ele diz a ele que está em território élfico, e ao ver o quão curta é a espada de Goblin Slayer, pergunta se ele pode lutar com ela. Goblin Slayer diz que pode, mas apenas contra goblins. Lizardman e Dwarf são acordados pelo barulho, e o soldado élfico percebe que eles são aventureiros. Ele pergunta se foram eles que mataram alguns goblins perto do rio no dia anterior, e Goblin Slayer diz que sim. O soldado élfico mostra a ele uma flecha que foi usada pela elfa em sua equipe e pergunta onde ela está. Dwarf e Lizardman supõem que ele seja o primo da elfa e perguntam se ele é quem. Em vez de escrever uma carta de amor, escreveu sobre seus feitos heróicos. Ele fica surpreso que eles saibam de sua tentativa humilhante de conquistar a irmã de Elf. Goblin Slayer mostra a tenda dela, então ele caminha e olha, mas vê 3 damas junto com Elf, que o cumprimenta antes que as outras gritem por causa de sua intrusão inesperada. Na floresta, a caminho da vila élfica, o soldado élfico diz a Goblin Slayer que ele não achava que Orcbalg, que é como os elfos o chamam, fosse alguém como ele. Goblin Slayer diz a ele que ele não tem ideia do que as pessoas pensam dele. Ele pergunta sobre os goblins, e o soldado élfico diz que eles apareceram 10 anos atrás, o que ele descreve como recentemente porque os elfos veem o tempo de forma diferente dos humanos, já que vivem vidas longas. Ele então diz a eles que aquele que para as águas está se aproximando da vila élfica. Goblin Slayer pergunta o que é, e ele diz que é uma coisa antiga que vive na floresta, e que eles foram avisados para não tocar nela. Ele também diz que vivem em um território diferente e raramente se mostra. Então Elf pergunta se realmente existe, e ele diz que sim. Eles chegam à vila élfica, que é muito bonita, e Elf os dá as boas-vindas à sua casa. O soldado élfico diz que um banho e almoço estão prontos para eles, e pergunta o que eles farão.
Goblin Slayer diz que vai desempacotar porque goblins podem aparecer a qualquer momento. Elf diz que ficará com ele porque a irmã dela pode aparecer. A Guild Lady, Anna e Yushikai decidem tomar um banho, enquanto Dwarf e Lizardman escolhem almoçar primeiro. Na sala onde guardam as bagagens, a elfa brinca com o tecido que comprou na capital, enquanto o matador de goblins faz algumas pedras de funda para lutar contra goblins, e isso chama a atenção dela. Então ela se junta a ele. A irmã dela diz para ela guardar a roupa íntima, então dá as boas-vindas ao matador de goblins e agradece por proteger suas irmãs. Ela diz que está com muito problema, então ele pode escolher alguém da vila para substituí-la, mas ele diz que não é só questão de habilidade. Sua irmã mais velha a repreende por viajar com um homem lagarto e um anão, pois os anões não têm um bom relacionamento com os elfos. Enquanto conversam, a vila começa a tremer por causa de passos trovejantes se aproximando. O matador de goblins corre para a sala ao ouvir os passos e joga o arco e flechas da elfa para ela. Ele leva a irmã da elfa para um lugar seguro, enquanto a elfa sobe em algumas árvores para ter uma visão melhor. A origem dos passos trovejantes é uma criatura gigante devastando a floresta, derrubando todas as árvores em seu caminho, enquanto se dirige para a vila élfica.